Quando eu cheguei no sistema prisional, é uma sensação que a gente passa, é uma coisa que a gente passa na vida da gente que a gente nunca esquece. Eu tinha minha casa, conseguia dormir na minha cama, tinha hora para comer, eu comia quando eu quisesse. Me colocaram numa cela, não tinha colchão, não tinha nada. A primeira noite eu dormi no chão, sem nada, aquele local todo escuro. E eu parava e pensava assim, meu Deus, onde é que eu vim parar? Só existe uma forma da gente lavar todas as dores da nossa alma. A única forma possível, através do amor. O amor cura tudo. A falta de esperança, o amor cura a ingratidão, o amor cura até mesmo os delitos. Hoje o sistema prisional alagoano, ele opera com 10 unidades prisionais. Nós temos em torno de 5.000 vidas encarceradas, fazendo a gestão dessas vidas, e também nós fazemos a gestão de quase 5.000 vidas que estão no aberto, no semiaberto e também em penas alternativas. Estima-se que a reincidência no Brasil chega à casa de 70%. Digo mais uma vez, estima-se. Não há um trabalho científico sobre isso devido à grande quantidade de presos que o Brasil tem. O Brasil tem uma política encarceradora muito forte. Somos o terceiro país que mais aprisiona no mundo, né? E isso causa várias situações, como a gente vê essa superlotação, vemos a questão também da parte de maus tratos às pessoas, justamente por essa política absurda encarceradora. Quando se fala em sistema prisional, as pessoas só veem o lado negativo. E as pessoas dizem, lá é um depósito de lixo. São os lixos da sociedade, os excluídos da sociedade. Mas muitos não param para perceber que um dia esses lixos vão sair. Então como é que a sociedade quer que eles saiam? Quer que eles saiam melhores do que entrou ou quer que eles saiam piores do que entrou? A gente percebe muito que dentro do sistema prisional tem uma frase que diz muito assim, aqui é a faculdade do crime. E é. O sistema prisional, ele é a faculdade do crime, para aqueles que querem entrar no mundo do crime. Aqui se aprende muitas coisas, inúmeras coisas você aprende a fazer aqui, entendeu? Mas se você quiser ir para o lado bom, você aprende também. Então a sociedade tem que começar a dar oportunidade a essas pessoas que querem ir para o lado bom. E aqueles que ainda estão no lado que não é bom, eles merecem uma chance. Mas como é que eu vou ajudar se eu só sei excluir? Eu sou Rita Dias Vartanian, eu sou uma analista comportamental e uma neurocoach. O que é um neurocoach? É uma pessoa que trabalha baseada na neurociência, ou seja, na ciência mental. E de como a nossa mente pode ajudar a mudar nossa vida, mudar nosso comportamento. E através do entendimento que a nossa mente pode mudar o curso da nossa vida, eu desejei fazer isso dentro do sistema prisional. Por que os reeducandos? Gente, falar de gratidão, falar de melhoria mental quando nós estamos aqui, que a gente vai para um cinema, para shopping, para praia, compra uma roupa, é fácil. Mas como e o que um reeducando tem na vida? Ele só tem a mente. Ele não tem nada fora isso que possa fazer com que ele tenha esperança. Então, o desejo de fazer com que os reeducandos entendessem o poder da mente deles, a forma deles melhorarem a sua própria vida enquanto estão ali dentro do sistema prisional, através da sua mente, foi muito grande. O Núcleo Ressocializador da Capital, ele é uma ideia vinda de León, na Espanha, e aí iniciou aqui no Brasil, no estado de Goiás, havia lá um módulo, e Alagoas visitou, gostou da ideia do formato do Núcleo Ressocializador e trouxe para Alagoas como uma unidade prisional. O Núcleo Ressocializador, ele tem toda uma característica diferencial das outras unidades. Lá não há superlotação,
Os reeducandos que ali ingressam, eles precisam já estar sentenciados, então eles já têm o tempo certo de ficar no sistema prisional. Todos os reeducandos aqui trabalham, todos estudam e cumprem regras que são regras muito rígidas para alguns. Por exemplo, a cama tem que estar forrada. Às 6h30 da manhã todo mundo tem que estar com as camas forradas, todo o material organizado e as celas são bem limpas. Celas que nós chamamos de alojamentos. Os alojamentos estão sempre limpos. E tem horário fixo para tudo. Então, são regras que precisam ser cumpridas no dia a dia e que, infelizmente, algumas pessoas não são capazes de cumprir. O núcleo, só o núcleo da oportunidade. Tem agentes que nos tratam bem. O tratamento é totalmente diferenciado de qualquer outro sistema prisional. Os agentes, direção, assistente social, psicólogos, trata nós com dignidade, como se fôssemos realmente gente, diferente de outros presídios que você entra como um animal e sai como um animal. O sistema prisional, ele foi feito para ser uma punição. Agora, essa punição não necessita que seja simplesmente para que eles não possam nunca mais se ressocializar. Quem de nós não errou, gente? Quem de nós não errou? Enquanto a justiça determinar que você esteja aqui preso, você está com dignidade. Você almoça numa cadeira com pratos de vidro, com talheres de metal. Sua família vem e não fica constrangida em entrar no sistema prisional. Aqui é o lugar que você tem a oportunidade de trabalhar, estudar, a ler livros, a ter um diálogo mais aberto com outras pessoas. Então, com certeza, aqui é o lugar para você sair de uma forma bem melhor do que a que você entrou. Quando eu cheguei aqui no sistema prisional, eu cheguei apenas com um ensino médio completo e alguns cursos profissionalizantes. Hoje eu já estou concluindo a minha faculdade de administração, me formo agora em dezembro, e já iniciei uma segunda graduação em gestão pública. Então, o sistema prisional ele proporcionou isso. E eu sinto até muitas vezes orgulho em dizer isso, porque nós aqui em Alagoas fomos os primeiros presos do regime fechado a cursar o ensino superior do Brasil. Na minha opinião, hoje o maior desafio na ressocialização realmente é abrir a mente das pessoas que estão ali encarceradas, que eles precisam realmente mudar. Porque a partir do momento que você começa um trabalho com pessoas encarceradas, de mudança de pensamento, da autodisciplina, da autorresponsabilidade, porque a gente sabe que as pessoas colocam muito a responsabilidade do cometimento de delitos no mundo externo, eles se vitimizam muito. Então são assuntos, são focos para a mente deles que ajudam eles a mudar internamente, porque a gente que trabalha no sistema prisional, a gente vê que há uma necessidade de um acompanhamento mental daqueles indivíduos. A ideia de trabalhar na mente dos reeducandos surgiu através da meditação. Todos os dias de manhã eu faço meditação e eu sempre enfatizo muito a importância de meditar. É primordial para que venham ideias, para que a gente fique nutrida do que nós necessitamos para poder trabalhar e fazer um mundo melhor. Depois de terminar uma meditação, veio a ideia de que eu devia entrar em contato com o sistema prisional aqui em Alagoas. E assim eu fiz, da cozinha de casa mesmo. Se eu falar para você que foi fácil, eu não vou estar mentindo. Não foi tão difícil, não. Interessante, né? A gente pensa que teria que desbravar muitas coisas para poder chegar até lá, mas não foi bem assim. Na verdade, eu digo para você que o maior preconceito eu não senti lá dentro, eu senti aqui fora. A sociedade acha que todo mundo que está aqui não presta, mas a gente tem que mostrar para a sociedade, quando sai daqui, que
a experiência que nós passamos aqui vai ficar aqui. E nós vamos sair daqui e levar coisas boas. Não praticar o erro que fez nós estar aqui, mas praticar coisas boas e ajudar o próximo. Quando a Rita me disse que queria fazer um trabalho com os reeducandos, eu realmente achei que fosse errado. Pelas informações que a gente tem aqui fora, de que presidiário é criminoso, é bandido, é gente ruim, sabe? Muita coisa que a gente acreditava que fosse encontrar lá dentro. Eu tive que primeiro convencer as pessoas da minha casa que eu devia fazer isso. Porque a gente vê o preconceito nas próprias pessoas que estão ao nosso redor. Aqui tem ser humano. Aqui tem pessoas aptas a mudar, né? A mudar o seu destino. Não é fazer o erro e continuar no erro. Não. Você tem que mudar. Não tem nada a ver com o que eu imaginava antes. Eles são pessoas que realmente são iguais a nós. Eles querem melhorar a vida deles. E por uma circunstância, por uma contingência que não cabe a gente analisar, eles cometeram algum erro. O que não quer dizer que eles sejam más pessoas. Então, a dificuldade que eu sinto não é de ter que sair todos os domingos para fazer palestra, não é de estar lá com eles, não é de estar naquele local que não é assim, a vibração ali, a energia ali é diferente. Não é isso. A dificuldade não foi essa. A dificuldade foi de convencer meu marido, de convencer minha filha, de convencer os amigos. Até hoje eu tenho que convencer todo mundo de que eles merecem. Até hoje eu tenho que convencer de que nós não podemos ver o crime. Até hoje eu tenho que ficar convencendo e falando para as pessoas que eles podem melhorar, que eles também são dignos de melhora. Essa é a grande dificuldade, preconceito. O coach, ele me ajudou a direcionar, entendeu? A minha forma de pensar, mesmo diante de todas as perdas, entendeu? E também das vitórias, porque eu estava prestes a sair, tinha tudo certo para eu ir embora, eu tinha um Ministério Público favorável para eu poder ir embora, mas por uma falha de contato, de conversa entre eles mesmos, entre o Ministério Público e o Judiciário, o próprio juiz, foi negada a minha progressão de regime. Então eu tive que ser submetido a um outro exame criminológico, que é o que eu estou fazendo agora. Eu perdi meu pai recentemente e eu tinha nele um grande espelho, entendeu? Tudo que eu fazia aqui nesse local, todas as vitórias que eu vinha conquistando aqui, eu sempre dizia para ele: ó pai, consegui fazer isso, aquilo. E o que eu mais desejava para o meu pai é que ele tivesse presente no dia da minha formatura. Mas o meu pai é a minha fonte de inspiração. O meu pai conseguiu, no ano passado, se formar em engenharia com 65 anos. E quando eu soube agora, na visita, desculpa. Conversando com a minha esposa, ela disse: olha, os colegas do teu pai estavam lá no velório e eles disseram que ele era o primeiro a chegar e o último a sair da sala de aula. E tinha muitas pessoas que queriam desistir. Ele dizia: não, rapaz, desiste não. Conclui tua faculdade. E hoje eu posso perceber que mesmo se ele está presente fisicamente, ele continua hoje me dando essa força, entendeu? Graças a Deus eu estou concluindo minha faculdade. Posso dizer que durante esses 4 anos que eu estava estudando aqui dentro, nunca faltei uma aula. Gosto de estar na sala de aula, gosto de estudar. Mas quando eu perdi o primeiro exame criminológico para poder progredir de regime, eu tinha tudo para parar. Qualquer outra pessoa faria isso se não tivesse a sua mente focada naquilo que quer almejar. Eu vejo pessoas aqui que quando passam pela primeira dificuldade, a primeira coisa que quer fazer muitas vezes é parar. Ah, se eu estou fazendo um curso, eu estou fazendo um trabalho, um artesanato e tudo mais, então não quero fazer mais artesanato, não quero fazer mais nada, então cria aquela raiva interior. E comigo foi diferente. Eu posso dizer que o coach ele me ajudou muito nesse sentido, porque eu consegui focar em outras coisas. Então, o que foi que eu fiz? Eu foquei em um artigo, eu nunca tinha feito um artigo científico. Então, eu falei: não, vou fazer agora um artigo científico. Aí peguei e fiz esse artigo, sem ajuda nenhuma, sem orientador nenhum, e consegui desenvolver ele. E tá onde tá, vai ser publicado num livro. No coach, a gente tem consciência da vida.
Antes a gente fazia algumas coisas no qual a gente achava que era normal, não tinha um porquê da vida. Hoje nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós deixamos de ser atores da vida para ser escritores da nossa vida. O nome do nosso projeto é Produtivamente, ou seja, a mente que produz, ela tem resultados na vida real. Trabalhar com a mente é você até mesmo pensar como você pensa e pensar o que você está pensando. Se realmente é um pensamento construtivo, correto, positivo, ou se ele é negativo. A princípio, vou ser bastante sincera, eu achava que isso não ia dar muito certo. Por quê? Porque eu tinha uma sensação de que eles podiam não entender direito a mensagem. Então o que eu fiz? Eu tentei trazer de uma forma muito simples como é que a nossa mente trabalha. E aí eu comecei a montar um esquema através de data show e de palestras bem simples para entender a grande complexidade que é a nossa mente. A minha mente melhorou muito, melhorou 90% e vai melhorar mais, a cada dia mais. Eu ainda continuo praticando o coaching. São boas palavras, palavras de incentivo, palavras de melhora para quem quer melhorar. Às vezes eu estou lá no coaching e quando eu venho, eu faço uma música através do que eu ouço lá e estou aprendendo a cada dia mais. Muda tanto que quando nós começamos a fazer o nosso trabalho lá no sistema prisional, nós colocamos um questionário, onde nós colocávamos assim: coloque a inicial do nome da pessoa que te colocou aqui. E a gente percebia que nunca eram as iniciais deles, sempre era de outras pessoas. Depois de 6 meses que nós aplicamos o mesmo questionário, todas não, mas 99,9% eles colocaram as suas próprias iniciais. Isso é o quê? É despertar a autorresponsabilidade. Durante as aulas de coach, a gente via muito a questão de em quem você joga a culpa, entendeu? E eu parava assim muitas vezes e culpava muitas pessoas por eu estar aqui, onde um dos maiores culpados fui eu, entendeu? Ninguém tem culpa por eu estar aqui. Fui eu que escolhi, fui eu que conheci as pessoas que não deveria ter conhecido para vir parar aqui nesse lugar, entendeu? Eu costumo sempre dizer que eu trabalho muito com o espelho. O que é trabalhar com o espelho? É você se olhar e dizer, você errou. Então, se você olhar para você mesmo e dizer que você errou, aí você evita errar de novo. Agora, se você não olhar para o espelho, ficar com vergonha de olhar para você e dizer para os outros que não errou, você vai continuar no erro sagrado. É coisa real, é coisa que você faz, pratica e realmente acontece. Com o coaching melhorou a revigoração que dá na pessoa. A autoestima, traz uma autoestima muito grande que fortalece você em tudo que você faz, não fazer com a cabeça quente, pensar, focar no que você quer realmente. E o coaching mudou justamente isso. O meu espírito, ele avançou de uma coisa enorme que eu não consigo explicar, mas é uma sensação muito boa. E agora eu já tenho uma maneira de me expressar melhor, né? Até a minha família, quando conversa comigo, diz que eu mudei. Mas espera que eu mude mais, né? Para que quando eu saia daqui, eu saia uma pessoa transformada, né? Quando nós despertamos o perdão neles, dentro do sistema prisional, automaticamente nós despertamos a gratidão. Eu sempre digo a eles que perdoar não é esquecer. Isso seria amnésia. Perdoar é você lembrar do fato que aconteceu e entender que aquilo não pode mais te machucar, que aquilo aconteceu para a sua melhoria. Quando a gente desperta esse perdão, automaticamente a gratidão vem. E uma pessoa que tem gratidão no coração, ela se sente merecedora. Hoje, depois do nosso projeto, todos eles se sentem merecedores de sair, de realmente reconstruir a vida, reconstruir a família. Simplesmente a palavra perdão sair da boca é fácil. Mas o que vai trazer o perdão para mim? É me colocar diante de um mesmo problema
e como eu vou reagir diante desse problema. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu vou primeiro mergulhar para dentro de mim e será que aquilo é um problema que vai me atingir, está atingindo ao meu corpo ou a minha mente, o meu ego. Ele não está só mudando a minha vida, mas está mudando a vida de muitos que estão aqui praticando ele. E vai mudar a vida de muitos dos que vão praticar lá fora um dia. Quem quiser mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, pratique coaching, porque realmente é bom. É bom porque eu era um viciado. Eu parei de usar droga já quando eu vim para aqui. E através do coaching me ajudou mais ainda a sair mais ainda. Hoje eu não penso nem em usar mais nada. Passei quase 18 anos usando droga. Ele vai contra a lógica do sistema, trazendo esses indivíduos a uma harmonia, trazendo esses indivíduos a um autoconhecimento de que eles podem sim voltar de forma diferente e de forma positiva. É muito difícil falar da Rita. Ela é uma mãe para nós ali. Pois só em a Dona Rita estar ali na frente, dialogando com a gente, né, passando a experiência dela para nós, já é uma mudança para cada um de nós. E ela enxergou algo na gente aqui que tem pessoas aí que não enxergam. Ela sente que nós queremos mudar. Que aqui tem pessoas determinadas a mudar na vida. Quando a Rita e toda a equipe veio passar essa palestra pra gente, ela que nos proporciona uma experiência tão maravilhosa, e ela que a gente que deveria agradecer ela, e ela sempre nos agradece. Quando eles se descobriram, e a Rita tem essa característica, ela mostra para as pessoas aquilo que elas podem fazer. E elas vão fazer se elas quiserem, sabe? Mas elas descobrem que elas têm potencial para isso. E isso eu acho que é importante na vida de qualquer pessoa, inclusive dos reeducandos. Eu acho que eles acordaram para aquilo que a mente pode fazer por eles, eu imagino. E realmente a mudança deles é algo fantástico. São homens duros, rudes, alguns deles muito rudes, e que começam a fazer música falando em mente livre. Eu acho fabuloso. Olha, é incrível. Aquelas pessoas que elas saem do núcleo ressocializador para o sistema semiaberto ou aberto, o índice de reincidência deles é menos de 2%. Para vocês terem uma ideia, esses reeducandos, quando eles estão nas empresas públicas ou nas empresas privadas, são os melhores servidores que essas empresas têm. É algo que deu certo, é algo que vem dando certo, é algo que deve ser replicado e é algo que realmente muda a vida daquelas pessoas. Então, a reincidência hoje no núcleo mostra o sucesso que esse projeto tem dentro do sistema prisional. Uma das coisas que marcou a minha vida, nesse período todinho que a gente estava lá, são várias coisas, várias emoções. Mas quando a gente faz alguma dinâmica e que vê aqueles homens rudes, endurecidos, maltratados pelas suas próprias falhas, né? Pelos seus próprios erros, mas você vê um deles chorando, você sente que ali dentro tinha realmente uma pessoa maravilhosa, mas estava totalmente encoberto por muralhas de medo, muralhas de falta de compreensão, falta de elogio. E quando você olha um reeducando de quase 2 metros ali, né, grandão, chorando, você tem certeza de que o trabalho foi feito de uma forma linda. E o mais bonito é porque um deles me disse: a senhora não desistiu da gente. Eu nunca desisti deles. Nunca passou pela minha cabeça desistir. Nunca. Muito pelo contrário. E escutar isso de um deles é como se validasse tudo que eu acredito. É isso.
Então, eu fiz uma música, já ouvi no coaching, que ela é bem simplesinha. A minha mente me tirou da onde eu tô e me levou para onde eu não estou. A minha mente me tirar da onde eu tô e pode me levar para onde eu quero estar. A minha mente me tirou da onde eu tô, e me levou para onde eu não estou. A minha mente me tirar da onde eu tô e pode me levar para onde eu quero estar. A minha mente pode transportar, meus pensamentos pra qualquer lugar. Um dia viajei até a lua e pensei que estava lá, porque a minha mente pode transportar meus pensamentos pra qualquer lugar. Sei que não sou perfeito, também tenho meu defeito. Eu vivo neste mundo, mas não tenho preconceito. Não vou dizer para o mundo que na vida eu sou perfeito. Não ando direito, também tenho meu defeito. A minha mente pode viajar, neste mundo pra qualquer lugar. O mundo tá girando e a mente está pensando. No universo tem o que a mente está clamando. O universo está criando e minha mente sempre proclamando. Sei que não sou perfeito, também tenho meu defeito. Sei que não sou juiz, mas conheço os meus direitos. Sei que não sou perfeito, não. A minha mente pode viajar neste mundo pra qualquer lugar, A minha mente pode viajar neste mundo pra qualquer lugar, A sua mente pode viajar, neste mundo pra qualquer lugar.